Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Luiz, nosso intérprete, tudo bem, Luiz? Vamos conversar, vamos bater um papo sobre a escrita da história, o ofício do historiador. A nossa disciplina de história tão importante, né, dentro da grade curricular, dentro da nossa vida, dentro desse contexto do qual nós vivemos. E eu convido você a fazer esse passeio para falar um pouquinho, né, sobre o ofício do historiador, a escrita da história. Olha aqui, pessoal, nosso objetivo: compreender e reconhecer as formas da escrita da história e o trabalho do historiador. Nós sabemos que existem várias formas de escrever a história, das mais tradicionais, pautadas em documentos oficiais, escritos e a história dos grandes homens, até a nossa história de vida, a história que vem trazendo aí outros aspectos, outros contextos que não somente dos documentos oficiais, não é mesmo? Vamos lá então, olha só. Você sabe o que significa a palavra história? Saberia dizer quem é o profissional especializado na área do conhecimento da história? Tenho certeza que você tem aí as suas percepções, né, sobre o que significa a palavra história, esse conceito que é tão amplo de história e que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente conta uma história para os nossos amigos de escola, para a nossa família, histórias da nossa vida, das nossas viagens, das nossas férias, né? E existe um profissional, né, na área da história especializado em tratar esses dados, esses documentos. Quem é esse profissional, né? Eu tenho certeza que você sabe quem é esse profissional. E aqui essa imagem, né, esse quadro chamado Detalhe da Temperança, lá do século XIV, né? E aqui uma ampulheta, que é o símbolo da história, né? Essa ampulheta que a gente utiliza aí na contagem do tempo, né? Muito utilizado aí em séculos passados para contar o tempo. Hoje um objeto aí que representa a história e a historicidade, né? Olha só, história em grego significa pesquisa, né? Então quando a gente vai aí fazer a história, a gente vai pesquisar sobre algo, né? Nos dicionários, em geral, a palavra história significa ciência, né? Se a gente diz que é uma ciência, significa, portanto, que ela tem um método, né, que deve ser aplicado no estudo da história. Então é a ciência que estuda os eventos passados, né, com referência a um povo, a um país, um período ou um indivíduo específico, né? Então nós temos aí a história do Brasil, os eventos passados da história do Brasil, como a nossa independência em 1822, a chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500, a proclamação da República no ano de 1889 e personagens da nossa história, né? Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, Tiradentes, tantos outros personagens que permeiam a história do Brasil, a história do Paraná, do nosso estado, a história do seu município e também a sua história, né? E o historiador é o profissional especializado nesses estudos, né? Ele é formado, né, em um curso de graduação chamado História. Então, as universidades oferecem o curso de História e você, né, que tem aí esse desejo, essa aptidão, né, sonha em ser um historiador, vai cursar, né, uma faculdade de História e tornar-se então um historiador, vai aprender a lidar, né, a trabalhar com as fontes históricas, com a escrita da história, né, com a análise. E o historiador, ele não emite juízo de valor, né? Nós, historiadores, somos livres aí de pré-conceitos quando a gente vai analisar a história. Não cabe a gente os julgamentos, né? A gente faz o trato das fontes históricas, do material histórico, trazendo toda essa historicidade, né? Olha aqui, né? E a ciência, e a história é essa ciência, como eu disse a vocês, se é uma ciência, deve ter, portanto, um método, né, para o estudo da história. E ela estuda os seres humanos no tempo.
Mas essa questão do tempo, ela é tão efêmera, né, pessoal? Se a gente pensar o que é tempo, nós temos aí uma contagem de tempo, né, baseada no calendário cristão, mas existem outras formas de contar o tempo. Nós temos o calendário judaico, o calendário muçulmano, né? Existiram calendários dos povos pré-colombianos, dos povos ameríndios. Então, o calendário que nós adotamos hoje, ele é uma convenção, né, para a gente aí poder ter essa base no tempo. E ela busca fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas do presente e do passado. E as relações de poder, as relações de trabalho, as relações culturais que existiam e existem na sociedade. Como isso aconteceu, né? Se a gente for pensar o papel da mulher no século passado, no século retrasado, o papel da mulher na sociedade hoje, a conquista dos direitos humanos, né? Então vejam que a história se debruça sobre esses eventos e vai trazendo essas informações para a gente. É claro que em alguns momentos, né, vão existir lacunas históricas que nós ainda não conseguimos preencher, porque nos falta algum dado, né, alguma data, algum evento ali que nos ajude a preencher essas lacunas, né? E ele vai percebendo essas mudanças, o historiador ele vai percebendo as mudanças e permanências do processo histórico. Algumas coisas, né, a grande maioria se altera ao longo do tempo e algumas se mantêm, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no processo industrial, né, a revolução industrial, nós vamos ter aspectos que se mantiveram desde a Inglaterra, como a divisão do trabalho, linha de produção, como outros também que vão se alterar. E o historiador vai se debruçar sobre esses aspectos também, né, pessoal? Olha só, história e passado são conceitos diferentes. Se liga aí, hein? História e passado são conceitos diferentes, né? Apesar aí de que no senso comum as duas palavras muitas vezes têm um significado muito próximo. Então a gente precisa, né, entender esse conceito de passado, né, os eventos imediatamente anteriores ao que a gente vive e esse conceito de história, né? E aqui eu trago essa obra, né, um dos principais elementos relacionados à história, que é a escrita, a importância dos registros para o estudo da história. Até um tempo atrás, né, admitia-se como os documentos oficiais escritos. Hoje nós sabemos que fontes históricas, elas são aí vários documentos escritos e não escritos, né? Os documentos visuais, os documentos de áudio, né? As entrevistas, tudo isso ele se torna fonte histórica. Nós temos uma frase no ensino de história que é, né? Toda ação humana que deixa vestígio, ela é digna de análise. Então vejam, né, que a escrita da história é importante, né, mas as fontes históricas elas podem ser diversas, né? Esse quadro aqui no final do século XIX trazendo essa reflexão para a gente, né? E aqui, ó, e a história, né? Aqui eu trago para vocês Clio. Clio é a musa da história e da criatividade. Aqui essa escultura, né, da Clio, a musa da história, né? E ela significa proclamadora, né? Ela é a grande deusa da história para os historiadores. Daí a gente tem toda uma questão da mitologia greco-romana trazendo esses elementos para a gente, né? Embora seja uma referência, né, de ilustração, possui a capacidade de chamar para uma reflexão dos múltiplos domínios da história. Então percebam aí a importância que nós vamos ter em dominar, né, essas vertentes que nos ajudam a construir a história, que nos ajudam a escrever a história, né? E aqui, olha só, como nós já conversamos, passado e história são conceitos diferentes, né? Trouxe aqui para vocês uma fotografia da seleção brasileira, né? Tricampeã mundial na Copa do Mundo de 1970, né? Olha só que foto bonita da nossa seleção, né? A Copa do Mundo foi o passado, né? Então, essa Copa do Mundo em 1970, ela está registrada num evento passado. Já a escrita explica como ocorreu
essa história, né? Como que foi a seleção chegar ao México, quais jogos ela disputou, quais foram os adversários, né? A história da Copa do Mundo de 1970. Então eu trago aqui para vocês que o passado é aquilo que realmente aconteceu, é o evento de fato, é a Copa do Mundo de 1970, né? Esse é o evento do passado. Por exemplo, o nosso aniversário, né? O nosso aniversário ele é uma data, né, que todos os anos nós comemoramos, mas a gente rememora aí o nosso passado, para você entender esse conceito, né, de passado. O passado é um fato único em nossas vidas, só acontece uma única vez. Já a história, ela pode ter várias interpretações. Se a gente pegar a Copa do Mundo de 70, nós vamos ter várias interpretações para a Copa do Mundo de 70, para a de 94, quando o Brasil foi tetracampeão mundial. Nós vamos ter aí as explicações, né? Dependendo de quem está escrevendo essa história, traz, né, algumas explicações diferentes. Por isso que eu disse a vocês que o historiador ele interpreta essas fontes históricas, não emite juízo de valor. E é claro que nós vamos ter aí várias formas de escrita da história, né? Então, quando ele vai justificar algo, ele vai trazer os conceitos, o historiador, ele traz consigo também a sua interpretação da história, né? O ataque terrorista às Torres Gêmeas, Nova York, em 2001. Os motivos que levaram ao ataque tornou-se objeto de estudos dos historiadores. Então nós vamos ter várias explicações para o que aconteceu no dia 11 de setembro em Nova York, no ataque das Torres Gêmeas. O fato, o ataque, está aqui, ele é o passado, mas as interpretações sobre ele, a gente tem a escrita da história. Bacana tudo isso, né, pessoal? E aqui eu trago para vocês uma atividade. Vamos pensar juntos aqui, ó. Passado e história são conceitos distintos, não é mesmo? Então, conceitue história e conceitue passado, e a gente já volta para a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, hein? Tenho certeza que você não teve dificuldade em definir esses dois conceitos, história e passado. Trago aqui uma possibilidade de resposta para vocês, né? Olha só, o passado é aquilo que realmente aconteceu, é o evento de fato, que aconteceu de forma única e que não se repete. Já a história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo e busca fornecer, portanto, explicações sobre as origens da sociedade humana no presente e no passado, e sobre as transformações, as mudanças e permanências pelas quais essa sociedade passou. A história não prevê o futuro, né? É muito comum aí quando eu encontro alguns alunos, eles perguntam, professor, o que você acha que vai acontecer? Eu falo, gente, não tenho ideia, né? Porque a gente não tem uma fórmula na história para prever os próximos acontecimentos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a escrita da história. História é a escrita sobre o passado, né? Nós vamos nos debruçar sobre essa ciência da história e descrever o passado. É a pesquisa, o estudo dos historiadores materializado nos livros acadêmicos, no seu livro didático, né? Naquele livro que você vai ler sobre a história. E como o professor explicou a vocês, ela pode ter várias interpretações, opiniões diferentes, dependendo aí de quem escreveu essa história, né? Então, em alguns momentos nós vamos ter a exaltação de alguns líderes, em outros momentos nós não temos essa exaltação desses líderes, trazem uma nova interpretação da história, né? Um exemplo disso, para que você possa entender, era comum aí alguns anos atrás a gente usar a palavra descobrimento do Brasil. Hoje em dia a gente não fala mais descobrimento do Brasil. A gente entende que os portugueses não descobriram. Nós temos evidências que eles já sabiam da existência do território aqui no Brasil. Nós temos a presença indígena, então a gente faz uma releitura e diz que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então percebam que a história ela vai tendo essas diferentes interpretações a partir do trabalho do ofício do historiador, né? E aqui uma foto do Marc Bloch. Marc Bloch foi um dos principais historiadores que se debruçou aí sobre a escrita da história, né? E ele foi fundador de uma escola chamada Escola dos Análises, lá no século XX, por volta de 1929, na França, né? E um movimento que propôs novas interpretações e metodologia aos estudos históricos, como, por exemplo, a história oral, a importância da história oral na escrita da história. E isso permitiu a abertura de um campo de estudo de história muito grande, porque a partir da história oral a gente vai conversar com as pessoas que vivenciaram, né, aquele evento histórico. A história oral permite, por exemplo, que o teu avô, a tua avó, o teu tio, teus primos, teus pais tragam essa história para que a gente possa analisá-la, né? E o trabalho do historiador, né? E com essa abertura, essas novas metodologias, o trabalho do historiador se torna mais dinâmico. Não somente os documentos escritos são fontes históricas, como toda a produção humana que deixa vestígio, ela se torna uma fonte histórica. E o trabalho do historiador ele é fundamental para a nossa sociedade, principalmente nessa sociedade que tudo é rápido, tudo é inconstante, né? E os historiadores eles são responsáveis por contar as histórias que muitas vezes acabam sendo silenciadas, né? Como, por exemplo, a história, né, dos africanos e africanas que foram trazidos para o Brasil para aqui serem escravizados. A gente precisa visibilizar a história dos povos africanos. E ela ajuda, portanto, a história ajuda, portanto, a desenvolver uma sociedade e torná-la mais democrática quando a gente pluraliza essas vozes na história, não somente dos grandes homens da esfera política, administrativa e religiosa, como tantos outros personagens, muitos deles anônimos até então, que contribuíram para a escrita da história, né? E o historiador, ele é esse profissional que estuda as ações da humanidade, as mudanças e permanência.
analisa vários aspectos da vida cotidiana, da vida pública, da vida privada, dos períodos para o qual essas ações estavam inseridas, desde economia, os costumes da época, as memórias, a cultura, né? Tudo que envolve as nossas sociedades, né? A ideia e o cotidiano. E aqui, essa foto do trabalho do historiador, de buscar essas fontes históricas para a escrita da história. E eu proponho agora para vocês uma atividade, olha só, vou ler o enunciado, agora é a sua vez. Com base no que foi estudado sobre as formas de escrita da história e o trabalho do historiador, produza um pequeno texto, uma frase, utilizando de forma correta as palavras abaixo. Então a gente tem ciência, historiador, fontes históricas, passado, escrita da história, pesquisa e história. Pessoal, agora é com vocês, respondendo a atividade, e a gente volta para fazer a correção. Eu construí um texto, construí uma frase, trago aqui uma possibilidade de resposta para vocês. Olha só, história em grego significa pesquisa, né? Já nos dicionários, história significa ciência, que estuda eventos do passado com referência a um povo. Um dos papéis do historiador é analisar as fontes históricas e assim contribuir com a escrita da história. Essa é uma possibilidade de resposta da nossa atividade, né? Galera, sintetizando o que nós vimos, hein? Olha só, concepções teóricas, métodos e fontes históricas constroem as interpretações sobre o tempo e a história. O trabalho do historiador consiste em estudar essas ações do homem, analisando suas mudanças e permanências ao longo do tempo histórico, né? E a profissão do historiador, ela é fundamental para a nossa sociedade. Então, fiquem ligados aí na nossa sintetizando. Nós temos aqui as nossas referências de aula e agradeço a tua participação, agradeço você que esteve aqui com a gente. Luiz, nosso intérprete, muito obrigado. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.